Boa noite a todos que se prepararam para este momento, para a gente falar um pouquinho de estratégia nas organizações. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Então, qual o objetivo, né, dessa trilha? Então, dominar as ferramentas de planejamento estratégico confere a capacidade de estabelecer metas claras dentro da organização. E isso é tão importante. Identificar oportunidades, ameaças, otimizar recurso, coordenar equipes de forma eficaz, medir o progresso. Essas competências permitem o quê? Uma tomada de decisão mais informada e ágil, e aumenta a adaptação às mudanças de mercado e promove eficiência operacional. Com esse objetivo, a trilha de capacitação e metodologia de planejamento estratégico será composta por 9 encontros e serão por meio de webinars ao vivo, que a Associação de Voluntários da Saúde disponibilizará gratuitamente para o público interessado. Isso ocorrerá todas as terças-feiras, a partir de hoje até o dia 14 de novembro, sempre às 20 horas. Então, para iniciar, teremos dois ilustres palestrantes aqui. Primeiro, Fernando Torelli, que vai falar sobre introdução ao planejamento estratégico. Ele é idealizador e presidente da Associação de Voluntários da Saúde. Tem como objetivo a qualificação da gestão em saúde no país de forma gratuita. Ele administra hospitais desde 88, é formado em ciências econômicas, com especialização em gestão de recursos humanos, administração hospitalar e negócios em saúde, e mestrado em administração de empresas. Atualmente, ele é vice-presidente do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e CEO do Hospital Moinhos de Vento, e diretor executivo, diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês. Atualmente, ele ocupa o cargo de CEO e superintendente corporativo do HCOR. A Helena, né, vai falar um pouquinho com a gente sobre metodologia que a gente trabalha no Voluntários da Saúde. Ela é sócia fundadora da EQSD, Consultoria de Estratégia, que está no mercado há 20 anos, focada em gestão de negócios e de pessoas. Helena é responsável pelo desenho e execução de estratégia de negócio e de pessoas para empresas dos mais variados tamanhos, perfis e segmentos de mercado. Ela tem mestrado em administração de empresas pela City University of London, cursos de extensão pela INSEAD na China e em Singapura e curso de conselheiro de administração pelo IBGC. E ela atua nos Voluntários da Saúde desde o início, em 2021. Abro o microfone para vocês, meus caros palestrantes. Boa palestra e bom evento a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, Juliana. Quando você diz que eu trabalho na área hospitalar desde 1988, eu já fico cansado só de me lembrar disso, né? É um prazer estar aqui com você e com a Helena. Você disse, a Helena está nos voluntários desde o início da nossa ideia, né? Quando nós nem sabíamos o que iria acontecer, né? Hoje, os voluntários, nós estamos indo para o 32º hospital que nós estamos apoiando no Sistema Único de Saúde, através de consultoria 100% gratuita. E, importante, assim, todas as regiões do Brasil têm um hospital que é apoiado pela Associação dos Voluntários da Saúde. Mais recentemente, agora, nós vamos iniciar o apoio no Hospital em Santa Catarina, que é o primeiro de Santa Catarina. E no evento do CONAP, que será realizado agora em outubro, nós teremos uma mesa onde nós vamos apresentar um dos nossos cases mais bacanas, que é do Hospital São Julião. E também, né, a nossa delegação de voluntários que participará do CONAP já supera 100 voluntários. O nosso sonho, no início, era poder democratizar o conhecimento em gestão, né? Esse é o grande objetivo da Associação dos Voluntários da Saúde. E parabéns por organizar essa trilha de formação, porque tudo numa organização começa na clareza da visão estratégica que essa organização tem, né? A gestão estratégica é como se a gente imaginasse uma viagem. Você, quando faz uma viagem, você planeja que roupa vai levar, quais hotéis que você vai ficar, qual o avião que você vai pegar, qual o trem que você vai pegar, com quem você vai ir.
e você pensa essa viagem, planeja essa viagem para que depois a viagem aconteça. Nas organizações, nós temos que definir claramente o que nós queremos ser para que a gente efetivamente consiga todos os dias dar um passo em direção ao nosso grande objetivo, né? E o nome disso é visão estratégica, planejamento estratégico, posicionamento estratégico. E é sobre isso que nós vamos iniciar falando hoje com vocês e trazendo alguns conceitos que nós queremos trabalhar dentro dessa trilha de formação e que tem como objetivo para que a gente possa refletir. Cada um desses conceitos, gente, vocês podem comprar um livro e estudar em profundidade tudo que está sendo colocado aqui, né? Então, o objetivo é que a gente comece a despertar o interesse nos profissionais de saúde para que eles adquiram uma competência que é muito requerida em processos de seleção de líderes, que é ter visão estratégica. Ou seja, aquelas pessoas que, além de passar o dia inteiro, que a gente brinca, né? Eu trabalhei 14 horas, passei o dia inteiro apagando incêndio, né? Tá bom, mas quanto tu dedicou do teu dia para pensar no futuro, no diferencial estratégico da tua companhia e no posicionamento estratégico? Então, o que nós estamos tratando aqui é mais do que uma metodologia, é uma competência cada vez mais requerida para os profissionais de saúde que têm cargo de liderança. Então, isso é importante. Nós aqui não estamos falando do planejamento estratégico do hospital que nós vamos apoiar. Nós estamos falando das nossas competências profissionais e de como nós estamos preparados para ajudar a conduzir os rumos das organizações que nós trabalhamos e também das organizações que nós apoiamos. Então, quando a gente começa falando da importância do planejamento estratégico em instituições do Sistema Único de Saúde, em todos os hospitais que nós apoiamos, eu tive a oportunidade de conversar com alguns gestores e eu fico impressionado como os hospitais do SUS no Brasil são competentes. Se eu tivesse o orçamento que eles têm, eu não faria tudo o que eles fazem. Então, quando a gente fala em competência, a gente tem que equalizar recursos. Porém, os hospitais do Sistema Único de Saúde do Brasil, muitos deles não têm condições de investir em capacitação, investir em treinamento de liderança, porque não tem recurso. Então, se nós conseguir levar para esse pessoal que está lá na trincheira do Sistema Único, atendendo os pacientes com poucos recursos, com muitos desafios, levar metodologia, levar conhecimento, a gente pode estar iniciando uma grande transformação no Sistema Único de Saúde. Quando a gente pensa nessa viagem, que é a construção do planejamento estratégico, a gente tem que imaginar como vai estar a saúde do Brasil daqui 5 ou 10 anos. Porque nós estamos nos preparando para o futuro. Quando você prepara o planejamento estratégico, você pensa no futuro. Alguns dizem que isso é um exercício de mãe de Ná, né? Que você imaginar o futuro tem muita chance de dar errado, né? Mas na história da gestão, o mundo viveu no passado uma grande crise de petróleo, né? E o que era abundante no mundo. E uma companhia chamada Shell, ela desenvolveu estudos de cenário e ela planejou como ela deveria adaptar a companhia caso tivesse uma crise de petróleo, quando não tinha crise de petróleo. E quando a crise aconteceu, ela era a única companhia que estava preparada, porque ela já tinha imaginado o que ela faria caso acontecesse uma escassez de petróleo no mundo. Então, quem trabalha em gestão, quem trabalha com liderança, tem que imaginar o que será que vai acontecer daqui 5 e 10 anos na saúde no nosso país. Eu aqui tenho algumas tendências que eu trago para vocês, fruto de aulas, palestras, leituras. Nós estamos vivendo no ano de 2023 a maior crise de sustentabilidade do sistema de saúde
tanto na área privada, as operadoras estão com prejuízo de ano passado de 11,5 bilhões, como também de financiamento na área pública. Nós estamos com um volume de filas de cirurgia, filas para consultas especializadas, como a gente nunca teve. Por quê? Porque alguém escolheu a nossa geração para enfrentar a maior pandemia da história. E nós estamos acordando em 2023, saindo da pandemia da Covid, onde nós vivemos 2020, 2021 e 2022. 2020, com a Covid, nós não sabíamos muito o que fazer. 2021 veio a variante P1, que matou 5 a 6 mil pessoas por dia. E 2022 veio a Ômicron, que todo mundo pegou Covid. Então, nós estamos vivendo um momento muito crítico, porque os planos de saúde estão com dificuldade financeira, os hospitais estão lotados, está acontecendo na saúde suplementar vários descredenciamentos, hospitais sendo descredenciados por algumas operadoras. Então, nós temos que imaginar, isso é uma catástrofe, né? Porque está faltando, aumentando glosa, aumentando dificuldade de orçamento público. Só que a pergunta é o seguinte: a saúde vai crescer nos próximos anos ou não? E eu quero dizer para vocês que nós vamos passar por esse ano e talvez o ano que vem, e a saúde vai voltar a crescer. Existem muitos fundos internacionais que investem em saúde, que estão no Brasil e que vão continuar investindo para a saúde continuar crescendo. Os nossos modelos de remuneração, eles vão ser totalmente substituídos por negociações baseadas em modelos clínicos de cuidado. Nós vamos ter que dizer para os pacientes, não só que nós atendemos eles, mas que eles ficaram melhores após o nosso atendimento. Nós vamos ter que agregar indicadores de qualidade, indicadores de desfecho em toda a nossa discussão. Olha que transformação para os hospitais. Os hospitais vão ter que começar a ter os seus indicadores para poder apresentar para a sociedade, porque as empresas que são contratantes, elas vão, muitas vezes, optar pelas empresas que publicam o seu resultado. Atenção primária, gestão populacional. Quando eu visitei um posto de saúde em Cascais, em Portugal, o paciente daquele posto de saúde, quando ele internava no hospital em Lisboa, o médico de família recebeu um SMS para dizer que ele internou, para que ele conversasse com o médico do hospital. Então, se você é o médico de família, da equipe de saúde da família, você conversa com o médico do hospital. No Brasil, o médico do posto de saúde nem sabe para qual hospital o paciente foi. Eu brinco, no SUS, no Brasil, tu primeiro está na atenção primária, depois tu fica numa fila, e da fila tu vai para algum hospital. E não há conexão entre esses polos. O atual governo, numa reunião que eu participei, disse que uma das grandes prioridades desse governo, no Ministério da Saúde, será a integração das informações da atenção primária com a atenção especializada. Olha que oportunidade para a gente otimizar o sistema de saúde. O público e o privado vão ter que trabalhar mais próximos. Não necessariamente a entrega da saúde tem que ser feita pelo agente público. Você pode ter o agente privado. Está crescendo muito no Brasil as parcerias públicos-privados, não só as OS, mas as PPPs. Então, essa é uma outra oportunidade importante para o sistema público. O novo sistema de saúde vai ser pautado pela entrega de valor comprovado aos pacientes. O sistema hospitalar vai ser reorganizado em grandes redes. Nós não podemos mais ter hospitais. Eu estou acompanhando as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Tem o Hospital de Roca Salles, que é o município que foi mais atingido. É um hospital que tem 12 leitos. Tem como criar estrutura de gestão para um hospital de 12 leitos? Esse hospital deveria fazer parte de uma rede de hospitais geridos pelo principal hospital da região. E nós vamos ter que nos preocupar ainda mais com o que está acontecendo nas nossas organizações. Todo profissional de saúde que viveu a pandemia, ele ainda está com sequelas emocionais e sequelas físicas. Porque nós não estamos iguais depois de ter passado pela pandemia de Covid. E nós temos que transformar os nossos ambientes de trabalho para que sejam ambientes mais positivos, ambientes mais
com menos burnout, com mais segurança psicológica. Então, também tem a necessidade da gente fazer uma transformação nas nossas organizações. O sistema de saúde no Brasil é extremamente ineficiente. Nós temos várias demonstrações. A gente tem pouco dinheiro e administra mal o dinheiro que tem. E fica discutindo se falta dinheiro ou falta gestão. Na verdade, falta dinheiro e falta gestão. O líder em saúde, ele tem que ser mais preocupado em reduzir a desigualdade. Aqui em São Paulo, se você andar 60 minutos de carro, você chega num bairro onde a idade média ao morrer é de 59 anos, enquanto que a idade média ao morrer em Jardins é acima de 80 anos. Então, não dá para nós assumir liderança em qualquer organização sem ter uma preocupação efetiva com a redução da desigualdade. E também, uma nova revolução será a transformação digital, inteligência artificial, ChatGPT, que vai ser uma tendência que vai transformar as nossas organizações. Olhem quantas coisas vão acontecer no sistema de saúde. E nós temos que nos preocupar em estar juntos. Eu gosto muito dessa frase: o grande será cada vez maior, o pequeno isolado desaparecerá, e o pequeno integrado formará uma nova e importante rede de saúde no Brasil. Se vocês olharem no Brasil, tem 5 bancos, porque foi consolidado o sistema bancário. Farmácia tem 4, 5 redes. Antigamente tinha a farmácia da Dona Joana, do seu José na esquina da casa da gente. Tudo virou Panvel, virou Rede Mais, virou... Por quê? Porque a escala, o tamanho, gera eficiência e, com isto, os pequenos não vão sobreviver. Então, os hospitais, mesmo público, o Sistema Único de Saúde, vão ter que ser consorciados e vão ter que trabalhar de forma mais integrada. Então, essa é uma visão de futuro de tendências da área da saúde. Em 1970, a expectativa de vida no Brasil era 59 anos. Olhem essa informação, gente. Em 2005, a nossa população ficou 186 milhões e a expectativa foi para 70 anos. Em 1970, nós éramos 95 milhões. Brasil dobrou a população. Em 2015, nós chegamos a 206 milhões e a expectativa de vida é 75 anos. Houve uma revolução sanitária. O Brasil é um dos países do mundo que mais rapidamente dobrou a população. O único problema é que nós vamos ter a pirâmide etária dos países ricos e nós só vamos ter $1.500 para investir em saúde. Nós vamos ter a pirâmide etária da Áustria, da Holanda, da França, que gastam de 6 a 7 mil dólares per capita em saúde, nós vamos ter $1.500. O Brasil, a Europa primeiro enriqueceu para depois envelhecer. O Brasil envelhecerá e provavelmente nunca enriquecerá. Então, o desafio de gestão em saúde é um desafio de cidadania. A faixa etária da população, imagine o seguinte: 75% de quem tem plano de saúde hoje é porque trabalha numa empresa que ajuda a pagar o plano ou paga integralmente o plano. Com a população idosa dobrando no Brasil e a população idosa, muitos deles não trabalhando, já aposentados, quem vai segurar a saúde no Brasil? Será o Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem um desafio de eficiência que é um desafio monstruoso. Hoje nós temos 50,7 milhões de beneficiários de plano de saúde e 31 milhões de plano odontológico. A população do Brasil é 215 milhões. Significa que 25% tem plano de saúde, 75% depende único e exclusivamente do Sistema Único de Saúde no Brasil. Nós temos uma outra característica importante que o mundo já resolveu, e é trabalhar com hospitais de porte maior. Lá no Rio Grande do Sul, todo município tem um hospital que tem uma maternidade.
E com a redução do nascimento, da fecundidade das mulheres, chega a ter maternidade que nasce uma criança por dia. E aí tu tem um outro hospital do lado que nasce uma criança por dia. E tem que ter anestesista, tem que ter obstetra. É impossível isso. Então, nós viveremos também uma transformação do modelo de hospital. O que pode ser chamado de hospital e o que é uma UPA, ou o que é um posto, uma unidade de pronto-socorro, de emergência. E nós vamos, com isso, certamente transformar os nossos hospitais em centros maiores e com capacidade de fazer gestão. Quando a gente fala de estratégia, nós temos aqui alguns teóricos importantes. Este livro, Estratégia Competitiva, é um clássico de 1980 de gestão. Aqueles profissionais que quiserem entrar forte no campo da gestão têm que ler os clássicos. Uma coisa que eu aprendi quando fiz mestrado, e a Helena vai poder falar sobre isso, pode ter 200 livros na livraria, mas tem 5 autores que são o mestre do conhecimento. E se você souber ler esses 5 autores e entender esses 5 autores, você quase que lê os 200 livros, porque os outros só se referem a eles. E este autor em especial, Michael Porter, é um autor que não só no mundo de gestão, de outros negócios, mas se especializou na saúde. Repensando a Saúde, de Porter, é outro livro obrigatório para leitura dos profissionais de saúde. E o que o Porter diz? O que é estratégia? Estratégia é criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto de atividades. Tu tem que decidir o que tu é e o que tu não é. Opções excludentes. Diferentes configurações de produtos, diferentes comportamentos funcionários, diferentes sistemas gerenciais. A essência da estratégia é escolher o que não fazer. Então, vocês têm, por exemplo, no passado, vocês têm... vou dar um exemplo, né? Recentemente, inclusive a Copenhague foi vendida para a Nestlé, né? Imagine você no dia do aniversário de casamento, no dia do aniversário de noivado, você chegar para sua esposa ou para o seu marido com uma caixa de bombons Amor Carioca para comemorar o aniversário do casamento. Provavelmente ele vai dizer que você não gosta dele porque está dando um bombom sem muito valor agregado. Mas se você chegar com uma caixa de bombons Copenhague, você está entregando um presente que é considerado um presente com glamour. Ambos são chocolates. Só que a estratégia da Copenhague foi botar no imaginário do consumidor que o chocolate da Copenhague é um presente diferenciado. Então, ele não vende no supermercado, ele não é barato, ele, além do chocolate, tem toda uma embalagem para presente. O que significa isso? Planejar ser diferente. Planejamento estratégico, estratégia, posicionamento estratégico não é você ser o melhor, é você ser diferente, tendo algumas características que façam com que você seja desejado pelos seus clientes. Isso, gente, vale para a vida da gente também, como profissionais. Quais são as características das nossas competências que nos tornam diferentes e que fazem com que as empresas nos procurem e que queiram nos remunerar de uma forma melhor? Quais são os nossos diferenciais competitivos? Esse é o grande desafio da formatação da estratégia. E quando você define os seus diferenciais, você tem que organizar toda a organização. O call center, a recepção, todo o processo tem que contribuir para a busca desses diferenciais. Porter disse que todo líder tem que ter 2 agendas. Uma da eficácia operacional, que é fazer bem feito o que tem que ser feito, e outro da estratégia, que é todos os dias imaginar, pensar e trabalhar como você cria uma posição competitiva exclusiva e sustentável, né? Ela é sustentável por um tempo porque ela pode ser copiada, mas você vai estar sempre gerando a inovação. Isso vale para as empresas, como vale também para os profissionais de saúde. Quando a gente aprendeu gestão, e eu que já tenho uma certa idade,
Eu fui formado na escola de administração com um pensamento. Qual era o pensamento? A responsabilidade é sempre do executivo principal. Quando você tem uma dúvida, você pergunta para o chefe. O chefe é que diz para você para que lado você tem que ir. O chefe pensa, ele formula a estratégia e depois todo mundo implementa. O chefe, ele pensa e os trabalhadores executam. Separaram nas empresas os pensadores e os executores. E muitas vezes, pessoas que estão aqui nos assistindo escutaram a seguinte frase: você tem que ser mais estratégico. Que significa, você tem que pensar mais nos diferenciais competitivos e não ser um executor. Nós fomos formados por essa escola. Na área da saúde, essa escola ela cometeu um grande problema, porque a verdade de um hospital é a beira do leito. A verdade do hospital é o atendimento ao doente. E muitas vezes os líderes, eles se afastaram da beira do leito, estão nos corredores dos tapetes da alta administração dos hospitais. E eles pensam, e quem está entregando é o enfermeiro, técnico de enfermagem, o médico, o farmacêutico, o fisioterapeuta. E aí surge uma nova forma de pensar gestão. Pessoas informadas em qualquer parte da organização podem contribuir para o processo de estratégia. A Helena vai falar na metodologia. Tu tem que envolver as pessoas, tem que ouvir as pessoas, tem que escutar o que o diagnóstico, aquelas pessoas que estão lá diretamente ligados, próximos aos pacientes, estão trazendo para nós. O papel do líder não é mais ficar definindo missão, visão. O papel do líder é de gerenciar um processo de aprendizado estratégico, que novas ideias podem surgir. E o grande desafio dos líderes hoje é se reaproximar dos que estão na beira do leito fazendo. Reconectar quem pensa de quem faz. E uma reflexão importante, na crise que nós estamos vivendo hoje no sistema de saúde, de sustentabilidade, um dos maiores problemas é o caixa. Nós estamos com um problema de caixa nas organizações. E tem alguns hospitais no Brasil que não estão com esse problema. E sabe qual é a característica deles? Eles estão com o mesmo corpo diretivo há mais de 10 anos, trabalhando junto, fazendo ciclos de melhoria todos os dias. A empresa cresce na estabilidade, não é na mudança. Aquela frase que a gente ouvia, tu tem que estar sempre mudando. Não, tem que mudar, criar uma estabilidade para crescer. E o planejamento estratégico nos dá a orientação desse processo. Se vocês tiverem que ler um livro, e não é um livro muito fácil de ler, eu sugiro que vocês leiam Mapas Estratégicos de Kaplan e Norton. Kaplan e Norton, eles reorganizaram o método de gestão, fazendo com que as empresas, em vez de fazer um planejamento estratégico através de uma apresentação de 50 páginas, você tem que, em uma página, definir exatamente as suas grandes prioridades estratégicas. O mapa é o Waze. E ele define que esse mapa é feito onde a estratégia é traduzida através da perspectiva financeira, da perspectiva do cliente, da perspectiva dos processos internos e da perspectiva do aprendizado e do crescimento. Imaginem um hospital. O hospital é feito de rotinas, processos e rotinas. Todo momento, entregar remédio, alimentação, o diagnóstico. Um bom hospital, ele é feito de rotinas e processos. Se as rotinas funcionam bem, os clientes ficam satisfeitos e querem ir naquele hospital. Você quer conhecer o melhor hospital público da cidade? Quando você chegar na rodoviária ou no aeroporto, pergunta para o motorista do táxi, né? Qual o melhor hospital aqui da cidade? Ele vai saber dizer para você, que é o hospital desejado pela população daquela cidade. Por quê? Porque lá as coisas funcionam. Lá os exames são rápidos, lá tem alimentação, lá tem remédio. Então, para que uma empresa cresça, ela tem que ter processos bem formatados, cliente satisfeito, e com isso ele gera um resultado financeiro como consequência. O resultado financeiro é uma consequência.
E o que sustenta tudo isso são pessoas. Pessoas competentes que fazem processos competentes, deixando o cliente satisfeito e, com isso, melhorando o resultado da organização. Então, o que o Kaplan Norton coloca, né? Você deve definir objetivos estratégicos. O que é um objetivo? É uma ação que começa com o verbo no infinitivo e é uma ação estratégica, aumentar a especialidade em cardiologia, aumentar a receita do hospital, e ele tem que ser mensurado através de indicadores. Então, a estratégia tem o objetivo, tem o indicador, tem a meta e tem o plano de ação para executar esse objetivo. Desde 2005, eu trabalho com essa metodologia. Lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, aqui é o segundo mapa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento. Depois, no Moinhos, a gente fez um novo planejamento, onde o mapa estratégico foi escrito com entre aspas, porque ele foi escrito através de workshops com as partes interessadas. Então, os pacientes disseram o que eles queriam que fosse incluído no mapa estratégico. E sempre aprendizado e crescimento, pessoas que sustentam processos, que entregam para o cliente e a empresa continua crescendo. Aqui outro mapa do Moinhos. No Sírio, a gente trabalhou bastante com a fórmula de valor em saúde, que é um outro aprendizado importante, entender que a gente só deve fazer o que precisa ser feito e que nós temos que monitorar desfecho, indicadores de experiência do paciente, e não é mais custo, o denominador é desperdício. Nós temos que eliminar o desperdício na saúde. Aqui está o mapa do Sírio-Libanês, 2019, e ali a fórmula de valor em saúde passa a fazer parte da estratégia do hospital. E aqui o mapa do HCOR, que é a empresa onde eu trabalho hoje. Se vocês olharem, eu estou desde o início dos anos 2000 trabalhando com o mesmo método, repetindo a mesma metodologia, né? E uma das coisas importantes que eu aprendi é que tu tem que ter fidelidade ao método. Tu não pode estar mudando a metodologia todo dia. Por isso que é muito bacana que o grupo de estratégia está propondo um método para que a gente leve esse método aos hospitais do Sistema Único de Saúde. Repete o método, e com isso você sai da estratégia, vai para a execução, e aqui tem uma outra obra importante, que é a execução premium, que você olha o mapa aqui do hospital e você quer saber, o resultado está bom ou está ruim? E os indicadores estão em amarelo, vermelho, onde você identifica exatamente, numa única página, com uma visão rápida, o que está bem e o que tem que melhorar, fazendo com que tu consiga monitorar a execução da sua organização. Quando você clica no objetivo, abre o indicador, abre a análise, e com isso você consegue fazer todo o ciclo da estratégia, execução e análise de melhoria do processo. Indo para o encerramento dessa introdução, não esqueçam que por trás de tudo isso tem um líder. E que o planejamento estratégico ele ajuda esse líder a criar uma visão unificadora para mobilizar toda a instituição. Se você amanhã vai acordar e vai num lugar que você não conhece, você vai botar no Waze. A estratégia é o Waze da onde a organização quer chegar. Desenvolva equipes que tenham competências diferentes, distintivas. Desenvolva a candura radical, ou seja, dê feedbacks claros e transparentes, mas demonstre que você, como líder, quer o bem das pessoas que trabalham com você. Transforme o feedback em algo que seja realizado todos os dias. Construa projetos transformadores. Trabalhe para reduzir a desigualdade. Inclui sempre a inovação dentro das prioridades da estratégia da sua organização. Nossa geração aprendeu muito a criticar. Aprenda a reconhecer e recompensar a sua equipe, que a gente precisa disso para crescer. E desenvolva uma nova geração de líderes e celebre todas as suas vitórias. Porque quando você tiver um resultado não muito bom, lembre das coisas boas que você fez. Para finalizar, eu deixo esse pensamento para vocês, que é de um headhunter mundial que perguntou
foi perguntado qual seria a palavra que melhor representava o sucesso de uma pessoa profissionalmente. E ele respondeu, todo mundo imaginou que ele ia responder capacitação, inteligência, formação, e ele respondeu sorte. Sorte. As pessoas bem-sucedidas tiveram a sorte de nascer em determinadas famílias. E nós estamos aqui e temos que agradecer pelas famílias que nós nascemos. Tiveram a sorte de nascer em determinados países. Tiveram a sorte de ter alguns dons exclusivos. Tiveram a sorte de poder frequentar boas escolas e obter boa educação. Tiveram a sorte de trabalhar para boas empresas. Tiveram a sorte de permanecer saudáveis. Tiveram a sorte de ter oportunidade de promoção. Portanto, respondendo a sua pergunta, o principal motivo do sucesso individual é a sorte. Muitos dos que estão aqui presentes hoje têm que se considerar pessoas de muita sorte. Só que num país desigual que nem o Brasil, a sorte ela traz a necessidade da retribuição. Não porque a gente é seres humanos bondosos e caridosos, e sim porque a gente tem obrigação de retribuir e colocar o nosso conhecimento a serviço do Sistema Único de Saúde, porque a gente nasceu num país desigual. E a gente tem a possibilidade de contribuir para diminuir essa desigualdade através do conhecimento. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês. E o meu objetivo hoje é instigar, né? Que vocês saiam daqui cada vez mais com a vontade de aprender mais para que a gente possa ajudar mais hospitais e o maior número de organizações. Agradeço a atenção de vocês e já passo para a Helena. Olá, pessoal. Estou aqui. Aqui. Share. Vocês estão vendo minha tela? Legal, maravilha. Então, obrigada por estar aqui hoje, já nessa hora da noite. Obrigada pelo engajamento. É um prazer estar aqui com vocês, divulgando essas informações todas. Hoje a gente começa uma trilha que eu acho que é muito importante, que é a trilha de capacitação na metodologia do Voluntários da Saúde. Como é que começou isso, né? Em 2021, o Torelli deu início a essa linda iniciativa que nos envolveu a todos. E aí a gente estava distribuído nos GTs, mas ainda tudo sendo iniciado, ainda nada com muita definição. E eu lembro que chegou o primeiro pedido de cliente, uma instituição do sul do país que pedia um projeto de planejamento estratégico. E aí eu lembro de ter lembrado uma história de que metodologia que a gente vai usar, porque existem várias no mercado. E aí ele falou, vocês decidem. E aí, a partir daí, a gente começou a se reunir semanalmente para desenhar o que seria, o que virou hoje a metodologia que a gente tem utilizado em todos os nossos projetos, né? Quando a gente fala de metodologia, existe a metodologia ideal, a boa, a ruim? O que existe? Hoje eu tenho mapeado umas 30 metodologias diferentes de planejamento estratégico, tenho certeza que tem muito mais do que isso. Mas eu acredito que a gente tem que procurar sempre a metodologia adequada ao objetivo que a gente quer, às pessoas com quem a gente vai trabalhar, tanto do lado da instituição quanto do nosso lado, e adequada ao tempo que se tem, porque o resto a gente vai adaptando. E a gente usou os conhecimentos dos autores que o Torelli trouxe hoje e ainda colocou no final umas pitadas bem interessantes nas últimas etapas da metodologia ágil, onde a gente traz OKRs e outras coisas. Então, acho que a gente chegou agora num modelo muito interessante, que já foi testado várias vezes em projetos, mas que a gente acha que o potencial que essa metodologia tem é muito maior, uma vez que todo mundo esteja capacitado e envolvido com detalhes no que a gente desenhou aqui. Então, eu vou mostrar de uma forma muito rápida a nossa metodologia, que tem 10 passos. Ao longo dos demais módulos e das demais lives, os nossos colegas vão entrar em mais detalhes em cada um disso. Eu acho que o que importa aqui é entender como a gente se organizou
e que em cada etapa a gente criou ferramentas para que quem estiver trabalhando, elaborando os planejamentos estratégicos, não tenha que perder tempo fazendo a ferramenta, pensando em como estruturar, porque a gente fez um toolkit, onde a pessoa simplesmente coloca a informação lá e sobra mais tempo para comunicação, discussão, troca de ideias e análises, que é o que a gente precisa trazer dos dois lados, né? A gente tem que ter tempo para isso. Então, como é que começa a metodologia? Começa com a formação de equipe, tanto do lado da instituição atendida, quanto do lado dos voluntários da saúde. E aí, como o Torelli falou, o que a gente puder trazer de conhecimentos e de visões diferentes dentro da instituição, quanto mais a gente puder envolver as pessoas e engajar, melhor. Do lado do Voluntários da Saúde, essa metodologia foi desenhada para a gente ter sempre um ou dois representantes de cada GT. Então, um GT de pessoas, marketing comercial, assistencial, para que a gente realmente tenha uma visão 360 graus. A gente pede que a instituição atendida faça o mesmo, traga o conhecimento de todas essas áreas. Às vezes, a instituição tem 3 executivos, cada um deles cuida de 4 áreas, está tudo certo. O que importa é que a gente tenha acesso à visão de todas essas áreas, seja do tamanho que for. E quanto mais a gente puder envolver outros stakeholders que são importantes, pertinentes no negócio, melhor. Então, alguns hospitais trabalham com conselho consultivo de pacientes, outros têm alguma organização mais informal para capturar o pensamento, as demandas, a satisfação ou não dos pacientes. Se a gente puder trazer para a mesa também alguns fornecedores que sejam parceiros, que estejam ali no dia a dia, que saibam das agruras, né, do dia a dia e que saibam também o que o hospital tem de mais interessante, para trazer mais discussão ainda, uma visão de fora. Mesma coisa com fontes pagadoras, né? Então, o que a gente puder trazer de conhecimento, de visão estratégica para as discussões, quanto mais, melhor. Então, feito isso, né, tendo montado os grupos de trabalho de um lado e de outro, a gente inaugura com a etapa 2, que é a apresentação da instituição, onde a instituição apresenta para voluntários da saúde, de forma oficial e formal, uma apresentação mesmo para toda a equipe, quais são os objetivos da instituição, onde ela quer chegar, qual que é a visão, né? E que dê também informação sobre o funcionamento da instituição, o organograma, quais são os processos, estruturas físicas, as dificuldades, o corpo médico, o resultado de pesquisas muito interessantes que saíram até agora, toda a parte financeira, enfim, o que a instituição puder compartilhar para a equipe no primeiro momento é muito importante para a gente ter uma visão geral. Porque mesmo que eu seja de um GT específico, vamos dizer, de gestão de pessoas, a minha visão do todo é muito importante para o momento que eu vou fazer a minha análise, minha recomendação dentro de gestão de pessoas. Então, esse é o momento onde todo mundo começa a participar, tendo uma visão holística da instituição. A partir daí, voluntários da saúde vai ter entendido perfeitamente quais são os objetivos, o tamanho da instituição, quais são os maiores desafios, maiores dificuldades e quais são as oportunidades, de forma bem genérica, mas ainda assim holística, o que é importante. Com base nisso, os líderes dos projetos vão preparar o escopo. Como é que vai ser? Como é que a gente vai atender esse cliente? Vai detalhar a metodologia, vai montar, fazer os últimos afinamentos da equipe, e vai apresentar um cronograma. Então, esse é o momento onde o Voluntários da Saúde dá a devolutiva. Fala um pouquinho mais, com mais detalhes da metodologia, explica o escopo do projeto, o que a gente vai alcançar, quem é quem, qual a experiência de cada um na equipe, em quanto tempo a gente vai fazer isso tudo, o que se espera dos resultados. E uma coisa muito importante também é a forma de operar. Então, aqui a gente sugere não deixar mais do que 2 semanas sem fazer reunião, de preferência ter reuniões semanais, ter troca de informação semanal, manter aquela velocidade, manter o projeto ativo e vivo,
porque a hora que você pega o impulso, a coisa vai de uma forma muito mais produtiva. Então, aqui é o momento dos grandes acordos, de como as duas instituições vão trabalhar juntas e definir os próximos passos. Feito isso, uma vez que está tudo colocado na mesa, né, como é que a gente vai trabalhar, agora é o momento da gente mergulhar profundamente e fazer um diagnóstico da instituição. Então, a gente já tem uma visão geral, mas agora é o momento onde cada representante de GT do nosso lado, do lado dos voluntários, vai sentar com o representante daquela área, da instituição, e vão conversar sobre os objetivos, sobre os desafios da área. O que tem de oportunidades, quais são os projetos que estão acontecendo, como estão indo os projetos, quais são as dificuldades que encontram no desenvolvimento deles, que recursos são disponíveis, quais não são, como é que eles acompanham os planos, se acompanham, coisas específicas de cada área. E aqui a gente recomenda, assim, primeiro, capturar a informação sem análise, sem julgamento. A gente tem, inclusive, uma ferramenta muito bacana, que é o anexo 4. Para cada etapa, a gente tem um ou mais anexos que ajudam a trabalhar. Tem todo o roteiro das perguntas para cada GT, né? Cada representante de GT elaborou isso. Então, para cada área existem as informações mínimas necessárias que a gente deve capturar e existem também as reflexões importantes para serem feitas. Então, o que a gente recomenda é que primeiro captura a informação, não se preocupem de nenhum lado na análise, mas depois, com a cabeça fresca, sentar, analisar, concluir por área. É quando a gente vai, cada um colocando seu expertise, seu poder de análise e recomendação e conclusão por área. A hora que isso está feito, né, quando a gente recebe o mapeamento do diagnóstico de todas essas áreas, a gente vai, então, consolidar na forma de um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele vai conter a visão com detalhes 360 graus. E a gente fez também para aí um anexo, uma ferramenta, onde a gente coloca de forma padronizada as informações que a gente recebe de todas as áreas. Com isso, a gente pode ter uma visão, tirar uma fotografia da instituição sobre todos os aspectos e ver se alguma coisa em uma área, de uma área, não está alinhada com as demais, se o investimento de uma área não está em consonância com os desafios da área financeira, ou se uma área está com um projeto que não tem ligação com outra área que deveria estar absolutamente ligada. Enfim, a gente consegue ter uma visão 360 graus. Para que a gente tenha isso, uma dica que eu dou e que vai ser mais comentado à medida que a gente for aprofundando na metodologia, é tentar fazer com que vocês não se percam em detalhes operacionais, em informações que são importantes para o dia a dia, mas que não são relevantes para este trabalho. Muitas vezes a gente fica no afã de resolver tudo, né? Então, todos os detalhes, vou colocar essa área de pé perfeita, além do planejamento estratégico, e não dá, né? Então, nessa hora, a gente tem que ter uma visão de floresta, uma visão estratégica, se ater àquilo que é de médio e longo prazo, aquilo que está relacionado à visão, e, eventualmente, se a gente acha que tem alguma área que precisa de uma imersão maior, a gente pode voltar e recomendar depois um segundo projeto, onde a gente vai cuidar daquela dor que apareceu durante o nosso diagnóstico. Mas uma recomendação que eu dou aqui é tentem sair um pouquinho do operacional, ter uma visão mais estratégica, para que a gente possa ver o todo. Feito isso, aí começa a parte mais divertida, que é quando a gente se encontra em grupos de trabalho, em workshops, para, a partir dali, começar a ter algumas conclusões, algumas discussões muito interessantes. Então, o primeiro workshop é quando a gente faz a análise do ambiente interno e externo. Para o ambiente interno, a gente vai usar o relatório, tem todo o diagnóstico da instituição, e a gente vai compartilhar e discutir juntos, para que nós todos tenhamos a mesma percepção de recursos e competências internas e que resultados que a gente tem financeiros, não financeiros. Então, onde a gente está, em que página a gente está. Esse é o momento de todo mundo estar alinhado no entendimento de quem somos.
E a gente vai trazer também um material muito rico de tendências, que vai em detalhes, em várias frentes, né? O Torelli já deu uma pincelada muitíssimo interessante sobre o cenário macroeconômico, o cenário da saúde, os grandes desafios que a gente está vivendo, as oportunidades. A gente vai um nível a mais no sentido de buscar ainda mais informação, trazer coisas a mais para que quando a gente estiver sentado fazendo esse workshop, a gente possa também pensar nas oportunidades, a gente possa se precaver das ameaças, mas ter uma noção geral de o que está acontecendo além das nossas fronteiras. Porque no dia a dia, quando a gente está nos desafios operacionais de resultado de curto prazo, a gente não tem nem tempo, muitas vezes, de se informar do que está acontecendo, mas certamente a gente não tem tempo de parar e fazer as reflexões que a gente gostaria, né? No mundo que a gente está sendo bombardeado de informação, o parar a refletir, falar, ok, a minha visão de futuro tem isso que pode ser bacana, isso que pode ser uma ameaça, e eu sou assim. O que eu faço com isso tudo? E o que eu faço com isso tudo ajuda para começar a elaborar, pensar, o SWOT, né? Onde a gente vê as oportunidades, os nossos pontos fortes, vê as ameaças, os nossos pontos fracos, vê o que pode dar de pior, o que pode dar de melhor. A gente pode usar uma outra ferramenta, que é as 5 forças de Porter, que também nos ajudam a condensar aquela informação toda que a gente recebeu. E aí, como grupo, como equipe, né, instituição e nós, voluntários, vamos ter uma imagem muito mais clara da situação. E ao ter essa imagem mais clara da situação, a gente vai para o segundo workshop, onde a gente, com tudo que a gente entendeu sobre nós e viu sobre o mercado, sobre o futuro, vai repensar o propósito, vai repensar a visão de futuro. Faz sentido o que a gente tem até hoje como visão de futuro? A gente tem que adaptar alguma coisa ou não, né? Esse é o momento da verdade, porque às vezes a gente ou tem uma visão de futuro muito modesta, a gente poderia ir além, ou é muito além, aí acaba não acontecendo, então perde a credibilidade. Esse é o momento de pensar como equipe. E uma vez pensado, aí a gente vai para os objetivos estratégicos, que é o mapa que o Torelli mencionou, onde a gente, então, reviu a visão de futuro, né? Revisitou a visão de futuro, e aí tem as 4 perspectivas: financeira, mercado, interna, operações e aprendizado e crescimento, mas algumas empresas também estão incluindo a perspectiva da sociedade, que é se essa visão de futuro, se eu for bem sucedido criando essa visão de futuro, né, trazer à tona qual é o legado que eu vou deixar para a sociedade. Então, isso é uma reflexão interessante de se fazer nesse momento também, né? E aí as perguntas que te ajudam a definir os grandes objetivos estratégicos desses pilares são: para eu chegar nessa visão de futuro, o que eu preciso ter em termos financeiro? Como é que eu chego lá? Como é que eu vou conseguir promover o crescimento sustentável? Isso vai te responder as questões de quais são meus grandes objetivos financeiros. Para responder as questões na ótica de mercado, você vai se perguntar, ok, para eu chegar com esse objetivo financeiro e chegar nessa visão, o que eu tenho que oferecer, como eu devo cuidar, qual é a minha proposta de valor para meus clientes, para meus pacientes, para meus parceiros, né? O que eu tenho que entregar? Para entregar isso tudo, o que eu tenho que fazer internamente que dê condições de fazer essa entrega? Aí são os objetivos de operações, sob a perspectiva interna. O que eu tenho que mudar aqui dentro? Onde eu tenho que investir aqui dentro para poder entregar essa proposta de valor para o mercado, que vai trazer os resultados financeiros que eu preciso? E, finalmente, para eu conseguir fazer essa movimentação interna, entregar a proposta de valor, chegar no resultado financeiro, como é que eu ensino a minha organização? Como é que eu capacito os meus colaboradores? O que eu tenho que mudar em termos de organização? Como é que eu transformo meu capital humano para poder fazer todas essas mudanças que são, vocês veem que tem efeito cascata até chegar no nosso propósito? Então, com essa reflexão, sai
automaticamente, depois de algumas discussões, né, os objetivos em cada uma dessas perspectivas. Esse é o segundo workshop. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Um exemplo da Casa Santa Casa de BH. Aqui eles têm o propósito e os 4 pilares. Vou passar rapidamente porque vocês já viram. Eu trouxe o mais novo, recente, da HCOR, do relatório de investidores. Então, você tem bem claro aí o propósito de cuidar das pessoas e fortalecer a saúde, com os 4 pilares, sendo que o da sociedade está dentro de clientes e mercados, quer dizer, isso já é, obviamente, o sumo, né, do que saiu da reunião estratégica e já vai para o mercado de uma forma elaborada e atraente. A mesma coisa com o propósito do Hospital Moinhos de Vento. Também já é o sumo, vocês veem aí que tem 5 pilares e o propósito já trabalhado de uma forma que engaje as pessoas, seja muito comunicado. Isso é uma coisa importante para falar, né? Depois que a gente faz o planejamento estratégico, é muito importante engajar as pessoas internas e externas e comunicar o máximo que puder, porque mais importante do que elaborar o planejamento estratégico é acompanhar, monitorar, ter certeza que vai ser realizado. A execução é ainda mais importante do que a elaboração, e engajar, inspirar o máximo de pessoas possível. Então, a pessoa, desde a pessoa da ponta, a pessoa que está limpando, fazendo a limpeza do quarto, ela tem que entender qual que é o papel dela dentro desse propósito, qual que é o papel dela dentro desses 4, 5 pilares. As pessoas têm que vivenciar esse propósito todos os dias. Feito isso, a gente vai para o workshop 3, ou seja, a gente definiu onde a gente quer chegar, a gente definiu os grandes objetivos estratégicos, e agora a gente vai dizer como que a gente vai chegar lá. Para cada objetivo de cada pilar, você tem que colocar os indicadores, ou seja, como é que eu sei que eu estou chegando lá, que eu estou perto ou longe? Eu sei estabelecendo uma meta sobre algum indicador que eu vou acompanhar. Então, é extremamente importante, como eles dizem no livro, aquilo que não se mede, não se realiza, né? É super importante, o que não é mensurável não conta, simplesmente assim. Então, eu trouxe aqui um exemplo da Cleveland Clinic. Esse é um exemplo um pouco mais de 2019, 2020, mas ele ilustra muito bem. Se vocês derem uma olhadinha, por exemplo, no pilar de perspectiva de mercado, vocês vão ver que eles têm 2 grandes objetivos estratégicos: ser o melhor lugar para receber cuidado e dobrar o número de pacientes até 2024. E para o seu melhor lugar para receber cuidado, eles têm 4 indicadores, com metas claras aonde eles têm que chegar, e eles dizem onde eles estão hoje. Então, isso fica muito claro onde está, onde vai chegar e como será medido. Então, isso é importantíssimo, e a gente tem o material também, a ferramenta para preenchimento, para facilitar o trabalho nesse momento do workshop. E aqui é um outro exemplo que não só foi feito, mas está sendo acompanhado, e, portanto, tem as luzes, o que está verde, amarelo, vermelho, tem que tomar atenção, quanto está longe da meta. Isto é absolutamente necessário, e quanto mais frequente, melhor. Aí a gente vai para o 4º workshop, onde a gente vai desenhar o plano de ação para chegar lá. Então, para a gente atingir esses objetivos, que têm metas claras, indicadores claros, a gente tem que dizer que iniciativas vão fazer a gente chegar lá. Então, por exemplo, eu dobrar o número de pacientes, eu vou ter iniciativa A, B e C, que eu vou fazer para que a gente consiga chegar lá. Provavelmente a gente vai precisar de verbas e a gente vai ter responsável. Então, para cada objetivo, 1 ou mais iniciativas, com as respectivos investimentos, quando houver, e as responsabilidades. De novo, aqui é só mais um exemplo de quanto isso precisa ser detalhado e colocado e acompanhado. E, finalmente, a gente vai para o último workshop, que é da orientação para a execução. Aqui, o nosso GT de PMOs
tem várias metodologias ágeis que eles nos treinam, que eles trazem, e dão treinamento de que metodologias seriam as mais adequadas para aquela instituição, com aqueles objetivos, com aqueles planos a serem realizados. Então, de novo, é a escolha da metodologia certa para o público certo, com o objetivo correto. Aqui é só um exemplo, mas há vários, vocês vão ter 2 grandes aulas com o Ricardo e com o André, que vão entrar em muito detalhe sobre isso, mas a ideia é que as instituições se engajem no acompanhamento minucioso da evolução desse planejamento estratégico. E aqui mais alguns exemplos. Então, gente, eu quis fazer de uma forma muito rápida, mas só para dar a visão geral para vocês, nesses 13 módulos que a gente tem aí para frente. As próximas terças-feiras, a gente vai ter convidados mais do que especiais, que já aplicaram a metodologia, que conhecem a fundo e que vão trazer também exemplos reais e passar todo o conhecimento. Eu acho que é de uma generosidade absurda esse grupo de pessoas, tanto que se prepara, né, para fazer tudo isso e que também depois comparte conhecimento de vocês estarem participando de tudo isso. Todos os GTs vão participar, porque não existe planejamento estratégico sem a participação de todos vocês. Então, para finalizar, isso aqui é só uma visão que não está fechada ainda, é ainda uma agenda meio tentativa, sim, será toda terça-feira, mas a gente está ajustando de acordo com essa agenda de cada um, quem fala quando e tal. Vocês podem imaginar que não é tarefa fácil, e a Super Juliana está fazendo um trabalho maravilhoso de liderar essa iniciativa para a gente. É isso, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Helena, obrigado, Torelli, foi ótima a explanação. Boa noite, quem esteve conosco até agora, tivemos 103 participantes até agora, muito obrigada, a gente se encontra então no dia 3 de outubro, às 20 horas, falaremos aí de comunicação, orientações iniciais para dar o pontapé no planejamento estratégico, falaremos de finanças e de gestão de pessoas. Nós aguardamos vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Juliana. Parabéns. Tchau, Helena. Parabéns. Obrigada, Torelli. Parabéns a todos. Obrigada, Juliana. Você foi incrível, viu? Obrigada.